sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite, bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de Sistema de Gestão aplicado à segurança. Boa noite, Tati. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online são os polos de Barbalha, Boa Vista, Cabo Centro, Carpina, Caruaru, Currais Novos, Escada, Garanhuns, João Pessoa, Jordão, Olinda, Parelhas, Porto Velho, Sapé, Seriaém, Tianguá, Timbaúba. Só um minuto. E o Polo Recife Centro. Tenham todos uma ótima aula. Então hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o programa, né, de controle médico de saúde ocupacional, mas não exatamente nele, que a gente já falou na aula passada, mas sim de outros programas que estão atrelados ao PCMSO, que é o PCA e o PPR. Então vamos lá, Billy? Então quais são os passos, né, para a gente ter implantação de um PCA, o Programa de Conservação Auditiva? Então, o primeiro passo deve ser feito levantamento e monitoramento ambiental. Então, vocês lembram que isso a gente faz durante o PPRA, durante o laudo de avaliações de ruído, né? A gente está falando aqui de conservação auditiva. Então, qual é o agente que a gente está falando? Então, risco físico, ruído, que está lá descrito na NR15. Então, o primeiro passo para a gente ter um PCA é preciso que eu faça um levantamento ambiental do risco físico, ruído, dentro do ambiente de trabalho. Segundo passo que a gente deve fazer são as medidas de proteção coletiva. Então, a partir do momento que eu defini, né, que eu consegui avaliar quantitativamente o risco ruído dentro do ambiente de trabalho, eu preciso definir quais são os EPCs que eu vou adotar para que eu consiga atenuar aquela exposição do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então, eu vou adotar as medidas de proteção coletiva. Terceiro passo é a gente adotar medidas de proteção individual. Então, se eu definir medidas de proteção coletiva e aí eu não conseguir atenuar para que ele ficasse dentro do que a norma fala, né, que são aqueles 85 decibéis, para 8 horas de trabalho, vai ter que ser adotado medidas de proteção individual, que são os EPIs para conservação auditiva. Então, esse é o terceiro passo. E aí, o quarto passo vai ser feito toda a parte de monitoramento do controle médico. E onde a gente faz isso? Dentro do Programa Médico de Saúde Ocupacional, né? O Programa de Controle Médico, que é o PCMSO. Então, aí vão ser feitos aqueles exames, né, relacionados à exposição a ruído, que é a audiometria, que vai ser feito em todos os funcionários que estejam expostos a esse risco. Então, eles vão fazer para que possa monitorar. Então, além daquela avaliação quantitativa, né, que é feito com o PPRA, tem que ser feito também essa parte da área médica, né, esses exames que são específicos para esse tipo de risco que a gente está falando aqui, que é o ruído. E tudo isso deve estar inserido aonde? Dentro do PCA, o Programa de Conservação Auditiva. Ok? E o último passo é a auditoria. Então, se eu já fiz todas as avaliações, defini os EPCs, não consegui controlar, né, ou atenuar o ruído existente dentro do ambiente de trabalho, para que ele ficasse dentro do limite de tolerância previsto na NR15, eu vou adotar EPIs. Então, adotei os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E aí, depois desse passo, estou fazendo todos os exames, mesmo assim eu preciso fazer uma auditoria. Por que eu vou fazer uma auditoria? É preciso que eu acompanhe se os EPIs estão sendo bem utilizados, se os exames estão sendo realizados dentro da periodicidade que foi definida dentro do BPC-MSO, se os equipamentos de proteção coletiva estão eficazes, né, ainda, porque isso, se a gente não faz uma manutenção preventiva, né, no enclausuramento de uma máquina, por exemplo, então eu não posso garantir que daqui a 2, 3 anos ela vai continuar mantendo a mesma eficácia que existia, né, durante a implantação. Tem que ter essa auditoria e também os treinamentos que são definidos. Então é preciso que haja essa auditoria para a gente avaliar como é que está a gestão deste programa. Então,
Então, esses são os passos, né, principais para que a gente consiga implantar de uma forma correta o PCA. Ok? Então, o PCA, ele é um programa que está atrelado a vários outros. Já falei para vocês aqui que ele está muito relacionado ao PCMSO e eu falei também das avaliações quantitativas do risco, que a gente vê isso aonde? Dentro do PPRA. E aí, o PPRA, ele faz a avaliação dos riscos ambientais. E o PCMSO, a avaliação do efeito, né, nas pessoas que estão expostas a esse risco. Então, existe essa integração entre esses dois programas e o PCA. Então, o PCA ele se baseia nesses dois programas, o PPRA e o PCMSO. E aí, o objetivo dele é controlar e eliminar a exposição ao risco ruído. Ok? Então, a avaliação do ruído, então como é que ela fica? Quando a gente identifica dentro do posto de trabalho que não há exposição a ruído, então, foi feita uma avaliação quantitativa e então aqui não tem exposição ao ruído dentro daquele nível de limite de tolerância que é definido na NR15. Então está abaixo, né, vamos supor, 75 decibéis no ambiente de trabalho. Então aí não existe exposição a esse risco. Billy, pode botar lá, por favor. Então não existe exposição a esse risco. E aí também tem a outra situação, a área de risco. Então existe exposição a esse risco, então tudo isso tem que ser avaliado. Então, se há exposição ao risco ruído, é preciso que faça a redução desse limite que foi identificado, né, desse leque que a gente chama de limite, né, equivalente de exposição a ruído dentro do grupo de GHE, grupo homogêneo de exposição. Certo? Então, dentro desse limite, né, equitativo que a gente está falando, existe também a redução do nível de ruído, que a gente pode fazer, é uma adoção, redução do nível de ruído, ou a redução do tempo de exposição. Então, como é que eu vou fazer a redução do ruído, né, do nível de ruído dentro do ambiente de trabalho? Então, eu posso fazer uma redução direto na fonte. Então, eu tenho uma máquina que ela não tem proteção e que ela gera 86 decibéis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, né, um enclausuramento nessa máquina para que ela baixe o nível de ruído. Então, para que eu consiga controlar a exposição, reduza o ruído direto na fonte, que é essa máquina que está gerando dentro do ambiente de trabalho. Então, essa é uma forma como eu posso fazer para reduzir o nível de ruído dentro do ambiente de trabalho. Outra forma que eu posso fazer também é avaliar a trajetória de transmissão interrompida. Então, como seria isso? Eu criar bloqueios, né? Então, eu não posso colocar um enclausuramento naquela máquina porque talvez precise de um investimento muito alto e que nesse momento eu não tenha. Então, como é que eu posso fazer isso? Mudar a trajetória de transmissão. Então, eu posso mudar, né, reorganizar o layout dentro do ambiente de trabalho, né? Então, sempre me prevalecendo de barreiras físicas que possam existir. Uma outra máquina que não gere ruído, por exemplo, né? Alguma parede que eu possa colocar, então, que eu vou bloquear essa transmissão direta até o trabalhador. Ok? Ou então, isolando as pessoas. Né? Então, aquele GHE que tem uma exposição acima do limite de tolerância, eu posso isolá-lo, né, de outros grupos homogêneos de exposição que não tenham exposição a ruído. Então, eu posso separar essas pessoas para aí eu vou realmente tirar aqueles que não precisam estar expostos porque não trabalham com aquela máquina que gera ruído e deixar apenas aquelas pessoas que realmente estão relacionadas diretamente com aquele equipamento. Então, aí eu vou diminuir, eu vou reduzir as pessoas que estão expostas naquela fonte. Certo? Ou a adoção de proteção auditiva. Então, é a forma que eu posso fazer para reduzir o nível de ruído no ambiente de trabalho. E aí também tem a outra forma que a gente pode fazer, que é a redução do tempo de exposição. Então, se, né, eu tenho uma situação que está do risco ruído, né, existe lá a presença do ruído, então eu posso fazer o quê? Retirar as pessoas, né, reduzir o tempo de exposição. Então eu vou, aquelas pessoas que trabalhavam, né, 8 horas, num ruído de 90 decibéis, por exemplo, que a norma fala que é até 4 horas, o que é que eu posso fazer? Reduzir o tempo de exposição dessas pessoas dentro daquele ambiente que está com ruído acima do limite de tolerância, de 90 decibéis. Então isso não quer dizer que as pessoas deixam de trabalhar 8 horas para trabalhar apenas 4 horas.
Não é isso. É dizer que elas não vão mais trabalhar naquele setor que está gerando muito ruído e eu vou relocá-los, né, alocá-los para um outro setor que não tem exposição. E aí eles trabalham 4 horas naquele setor que tem ruído e depois daquele tempo, né, que a norma fala que é o limite seguro, né, o limite de tolerância, para que eles trabalhem dentro desse nível de ruído, sem a proteção, e aí eu boto eles em outro posto de trabalho e aí que não tem o ruído, então eu posso fazer esse controle. Além disso, eu posso também fazer a rotação ocupacional. Então, a rotação dos setores. Então, eu vou ficar sempre variando e aí a gente entra na questão da multifuncionalidade. Então, essa máquina aqui gera muito ruído, mas tem aquela outra aqui, um ruído menor. E eu vou fazendo esse rodízio dentro do ambiente de trabalho, né, dos postos, que aí eu vou reduzir esse tempo de exposição em algum determinado setor que tenha ruído acima do permitido. Ok? Então, nessa questão de redução, Billy, bota aí, por favor. Então, dentro desse contexto